Olá, meu nome é Ari Montenegro Batista e vou fazer uma apresentação de forma bem simplificada, por causa de limite de tempo, sobre a minha dissertação de mestrado em Engenharia Elétrica com o tema Controle Preditivo Robusto de Horizonte Finito de Sistemas Incertos Variantes no Tempo com Garantia de Estabilidade, a ser divulgado no webinar 2020 do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, PPGE, da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Esse trabalho foi realizado sob a orientação do professor Dr. Humberto Xavier de Araújo. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma nova abordagem para o problema de controle preditivo robusto baseado em modelo de horizonte finito, FHRPC, de sistemas lineares em tempo discreto com garantia de estabilidade. Os sistemas estão sujeitos a incertezas politópicas variantes no tempo e a restrições nos sinais de controle e saída. Deseja-se avaliar a aplicabilidade desta nova abordagem FHRPC através de exemplo numérico e utilizando-se de índices de desempenho baseado no erro compará-la com a estratégia de controle preditivo robusto de horizonte infinito, IHRPC. Bom, considerando-se o seguinte sistema linear, variante no tempo, onde lambda de k é o parâmetro incerto variante no tempo, e considerando-se ainda que as matrizes variantes no tempo a lambda de k e b lambda de k pertencem a um domínio de incerteza convexo limitado ômega do tipo politopo, definido pelo seguinte envelope convexo. As matrizes a lambda de k e b lambda de k podem ser escritas como a combinação convexa dos L versos do politopo. Deseja-se projetar uma lei de controle por realimentação de estado que garante estabilidade em malha fechada e minimize a cada instante k os seguintes critérios robustos. Considerando-se um problema min-max Jn de k com o mínimo em relação ao sinal de controle U e o máximo em relação às incertezas do critério Jn de k. Jn de k é a função objetivo de horizonte finito e é definida como uma função quadrática dos estados e sinal de controle ponderadas por Qj maior ou igual a zero, Rj maior que zero e Pn maior que zero, onde Pn é a matriz custo terminal, que para este caso pode ser fixa ou não, sujeita a restrições nos sinais de controle e saída. Agora, no teorema 3 da dissertação, uma solução estável para o problema de síntese de controladores em PC robusto com horizonte finito é apresentada, fazendo-se uso de um limitante superior γ para o critério de desempenho definido. A cada instante k determina-se uma lei de controle do tipo Kx, que minimiza este limitante, considerando-se as restrições nos sinais de controle e saída. O problema consiste em minimizar γ sujeito a restrições que são obtidas através das equações da diferença de Riccati e da solução ótima de Jn. E as restrições de sinais de controle e saída são obtidas de forma similar àquelas encontradas em Boyd e Kotai. Os ganhos de realimentação K obtidos estabilizam o sistema e somente o primeiro sinal de controle é aplicado. Agora a estratégia FHRPC para sistemas lineares em tempo discreto com incertezas politópicas variantes no tempo será apresentada, considerando-se funções de Lyapunov dependentes de parâmetro com o intuito de diminuir o conservadorismo da abordagem anterior, que utiliza um conjunto de funções de Lyapunov único para todos os vértices do politopo. Nesta nova formulação, um conjunto de funções de Lyapunov é definido para cada vértice do politopo. Expandindo-se as LMIs do teorema 3, incluindo a matriz de folga G, obtém-se o seguinte problema de otimização a ser resolvido em cada instante k através de uma lei de controle do tipo Kx que minimiza o limitante superior γ da função objetivo para o critério de desempenho definido, considerando-se restrições de sinais de controle e saída. Nesta etapa será apresentado um estudo de caso a fim de validar a técnica proposta e realizar comparações com a estratégia de controle preditivo robusto de horizonte infinito. O exemplo 1, obtido em Ding 2004, considera-se o sistema linear variante no tempo, descrito pela seguinte equação nos espaços de estados, onde alfa de k é um parâmetro variante no tempo da matriz A e o sistema é sujeito a restrições no sinal de controle e com os seguintes parâmetros iniciais. Bom,
serão abordados 2 casos. O primeiro caso, a matriz dinâmica do sistema A apresenta incerteza paramétrica, com alfa variando de 0,1 até um alfa m, que esse alfa m é deixado livre para testar a factibilidade do método proposto. Então, para a estratégia FHMPC do Teorema 5, foi obtido um alfa m máximo com 123,9, com o DING foi obtido um alfa m máximo com 105, e as demais técnicas obtiveram menores valores de alfa m. Ou seja, a estratégia FHMPC com Teorema 5 e n igual a 4 foi mais robusta em relação às incertezas do que as outras técnicas. O segundo caso é considerado que o parâmetro αk é variante no tempo, com a seguinte equação, e foram realizadas simulações com o algoritmo FHMPC com matriz de folga e a estratégia IHMPC com matriz de folga, e foram obtidos os seguintes resultados. Os resultados em vermelho são da estratégia de horizonte infinito, IHMPC, e da estratégia FHMPC é apresentado em azul. Através do gráfico de estratégia, o gráfico de trajetória dos estados, que é o da esquerda superior, observa-se que os estados partem da posição 2.2 e convergem para a origem. Observa-se no gráfico do sinal de controle, que é respeitada a restrição ao sinal de controle, e é apresentado também o gráfico de saída e também do custo efetivo JF. Para possibilitar a comparação das técnicas FHMPC e HMPC de forma quantitativa, são utilizados os índices de desempenho normalizados, IAE e TAE, ISE e TSE, TCV, e o custo efetivo médio, JF barra, e o tempo médio de processamento por iteração. Observando-se os valores dos índices de desempenho obtidos na tabela, foram sinalizados em vermelho os menores índices da estratégia FHMPC quando comparados com a estratégia IHMPC. A estratégia FHMPC com n igual a 1 requer menor tempo médio de processamento, entretanto apresenta maiores valores dos índices. A estratégia FHMPC com n igual a 2, 3 e 4 apresenta tempo de processamento maior, entretanto a maioria dos índices de desempenho são menores, quando comparados com a estratégia de horizonte infinito, para este exemplo. Nota-se que o menor custo efetivo médio, JF barra, se dá para a estratégia FHMPC com Teorema 5 e n igual a 3. Uma nova abordagem FHMPC estável para sistemas invariantes no tempo foi apresentada. Não há necessidade de impor uma condição terminal. O exemplo numérico demonstra o bom desempenho do controlador proposto. A estratégia FHMPC, quando comparada com a técnica de horizonte finito, mostrou-se que pode ser mais robusta em relação às incertezas. A estratégia FHMPC apresentou diversos índices de desempenho baseados em erros menores que a estratégia de horizonte infinito. E para quem tiver interesse em buscar mais informações sobre o trabalho, segue a referência do trabalho de dissertação completo e também do artigo apresentado no Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente em 2019. Muito obrigado.